Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta, trazendo mais uma vez uma consideração, uma abordagem simples que nós pretendemos fazer aqui nessa série Imite a Jesus Cristo. E eu quero convidar você que ainda não assistiu os outros vídeos da série a clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, que vai te jogar lá na playlist para você poder assistir todos os vídeos dessa série, onde nós estamos vendo aqui como a Bíblia pode nos ajudar a aprender mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos destacar então nesse vídeo uma outra característica da personalidade de Jesus, a sua devoção. Sim, Jesus, apesar de ser um homem perfeito, ter vindo do céu, ter tido uma existência pré-humana, como diz lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, ele existia na forma de Deus, mas se esvaziou. Embora ele tivesse essa existência pré-humana, ainda assim Jesus era uma pessoa devota ao Pai. O que quer dizer isso? Jesus dava atenção à sua própria espiritualidade. E os evangelhos mostram, que com frequência Jesus se retirava para lugares isolados, lugares desertos, a fim de meditar, de pensar, de orar, particularmente, a fim de tomar decisões importantes. E essa é uma das qualidades mais marcantes da liderança de Jesus. Então, se nós queremos ser bons discípulos de Jesus, devemos nos espelhar nessa característica dele, de também sermos pessoas devotas, de dar atenção à nossa espiritualidade, a momentos de meditação, de oração ao Pai. Em Lucas capítulo 6, por exemplo, dos versículos 12 ao versículo 16, nos diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais chamou de apóstolos. E aí lista aqui o nome dos apóstolos que Jesus escolheu. Mas percebeu que ele ficou a noite inteira orando. Então o fato de Jesus ser perfeito, ter sabedoria superior às do ser humano, uma existência pré-humana, todo um conhecimento, ou seja, todo um cabedal de informações, de qualificações, ainda assim ele passou a noite inteira orando a fim de tomar esta decisão importante, escolher 12 dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos, ou seja, aqueles a quem ele ia enviar primeiro, para fazer a pregação das boas novas a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Quando uma multidão queria fazer de Jesus rei, a Bíblia menciona para nós, que ele mandou seus discípulos ir à frente de barco e, enquanto eles foram embora à frente de barco, fugindo assim da multidão, a Bíblia diz que Jesus foi orar sozinho. Você pode conferir isso no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 15, que diz assim, Jesus, sabendo que estavam para vir, com a intenção de proclamarem a ele rei, se retirou novamente sozinho ao monte. Jesus foi então sozinho ao monte. E foi justamente nesse momento, nesse relato, que na sequência menciona, que ao entardecer os discípulos desceram ao mar, e aí eles pegaram um barco e foram em direção a Cafarnaum. E aí o vento estava forte, etc e tal, e Jesus caminhava sobre as águas e encontrou com eles. Foi nessa ocasião aqui que aconteceu esse relato, É nesse relato que aconteceu esse fato de Jesus andar sobre as águas. Ele havia ficado no monte sozinho, orando, dando atenção à sua espiritualidade. Então, para sermos bons discípulos de Jesus, bons cristãos, nós precisamos também ter uma vida devocional permanente e forte, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós precisamos dedicar momentos para o nosso estudo da Palavra de Deus, nossas pesquisas a respeito do que a Bíblia ensina, a nossa meditação, a nossa ligação direta ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Criador, Jeová, para que nós possamos conseguir trilhar o caminho da vida. E a Bíblia diz em Lucas, Jesus falou em Lucas 11:13, que nós devemos persistir em orar ao Pai pedindo o Espírito Santo.
Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que nós devemos persistir em pedir sabedoria. Então é necessário, é fundamental que nós tenhamos momentos devocionais, momentos em que nós devemos estar com a nossa mente voltada para as coisas espirituais. Jesus fez isso, embora perfeito, embora sendo o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, com uma existência pré-humana, com todas as qualificações, né, acima de nós, achou necessário fazer isso. Então, quanto mais nós precisamos fazer. Fica aqui então mais um lembrete de como a Bíblia nos ajuda a aprender mais a respeito de Jesus Cristo. E se nós queremos ser bons cristãos, devemos imitar o exemplo perfeito de Jesus. Foi um prazer considerar com vocês mais essa análise aqui sobre o nosso mestre e aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!